O conteúdo que a gente vai ver hoje é sobre linhas de influência de momento. É quase igual a linha de influência de cortante, não muda praticamente nada, tá? Só que ao invés de fazer somatória de forças em Y para achar a cortante, você vai fazer somatória de momentos ali para achar o momento. Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Não muda praticamente nada. E aí a gente vai ver como é que a gente faz para pegar essa linha de influência, que a gente já aprendeu como a gente obtém, e aí a gente aplica o trem tipo, a carga real nessa linha de influência para achar os valores máximos e mínimos dos esforços. Porque a linha de influência, até agora, ela é construída para uma carga unitária, né? E a gente sabe que na prática não é uma carga unitária que passa sobre uma ponte, é uma carga de um veículo que pode ser representada através de um trem tipo. Então, como é que eu consigo pegar o meu veículo e representar ele para calcular esses esforços, tá? A gente vai ver isso hoje. Então, provavelmente a nossa aula ela vai ter um pouquinho mais de uma hora, tá, pessoal? A gente vai gastar mais ou menos uma hora e meia aí, no mínimo, para a gente concluir essa aula. Mas, então, vamos primeiramente ver como que a gente constrói linhas de influência de momento. Na aula passada, na videoaula, apareceu aí para vocês? Apareceu? Sim? Agora sim. Meu computador está um pouco lento, gente. Ontem eu fui fazer uma aula online com uma aluna de regime especial. Ficava travando toda hora, então se der umas bugadas aí, vocês não estranham não. Meu computador está meio preguiçoso. Bom, na nossa última aula, eu passei para vocês o exemplo dessa viga, resolvi com vocês, né, na videoaula, e também dessa viga aqui. Na aula passada, a gente aprendeu como construir linhas de influência de cortante para essas duas vigas. Na aula de hoje, eu vou usar as mesmas duas vigas e a gente vai construir as linhas de influência de momento, beleza? Então, tanto para a letra A quanto para a letra B, os exercícios eles pedem para a gente traçar a linha de influência de momento aqui que passa no ponto S. Na letra A vai ser correspondente a esse ponto aqui, na letra B correspondente a esse ponto aqui, beleza? Então vamos lá. Vou copiar isso aqui para cá e compartilhar outra tela com vocês. Bom, tá aqui a nossa viga. Apareceu aí? Tá aqui a nossa viga, né? Biapoiada com o nosso ponto S aqui. Se eu quero achar a linha de influência de momento aqui no ponto S, eu tenho que, então, posicionar o que tem na minha viga. Então, ela vai ter reação em A, reação em B, e eu posiciono a carga unitária a uma distância x da extremidade. Igual a gente já vinha fazendo, né? Para eu poder calcular qual é a linha de influência de momento aqui no ponto S, eu tenho que fazer uma seção nesse ponto. E eu vou usar sempre seção à esquerda. Então, à esquerda da seção, a gente tem a reação de apoio AY, né? Então, aqui está feito o cálculo da reação de apoio AY. Para calcular essa reação, a gente faz a somatória de momentos em B igual a zero, né? Então, fazendo momentos em B, a gente vai ter a reação AY provocando um momento no sentido horário, por isso negativo, vezes a distância dela até B, que corresponde a 6 metros, e eu tenho ainda a carga unitária, fazendo um momento no sentido anti-horário, então por isso positivo, e a distância da carga unitária até o ponto B vai ser o 6, que é o total, menos o x, eu chego na distância da carga até o ponto B. Reorganiza essa expressão, a gente chega em AY igual a 6 menos x por 6. Tranquilo, gente? Só calculamos a reação de apoio AY. Pessoal, isso aqui está copiado e colado da aula passada, tá? Então, vocês percebam que o começo da resolução para a linha de influência de momento e linha de influência de cortante é exatamente igual, tá? Então, bem copiado da aula passada. Aí eu vou montar as seções. Então, quando eu estou passando um corte aqui no ponto S, eu escolho o lado esquerdo. Então, peguei aqui do S para a esquerda e montei aqui desse lado.
Então, a minha carga, ela pode estar presente nesse trecho da seção, como também a minha carga ela já pode ter passado aqui da minha seção, ela pode estar entre S e B. Então, aqui eu tenho essa primeira situação, quando a carga ela está entre A e S, e aqui eu tenho a minha segunda situação, quando a minha carga ela já passou de S, quando ela está aqui nesse intervalinho entre S e B. Então, no momento em que eu olho a seção, a minha carga ela não vai estar aparecendo aqui. Até então, também, tudo igual à linha de influência de cortante, né? Os intervalos, como eu falei para vocês, para a primeira situação, sempre do começo da viga até o ponto S, então de 0 a 2. E para a segunda situação, do ponto S até o final da viga. Então, de 2 até o final da viga vai ser o x igual a 6, né? Então, de 2 a 6. E aí, o que é que muda agora de linha de influência de cortante para momento? Até então está tudo igual. Muda que aqui, ao invés de calcular cortante, eu vou estar calculando um momento, tá? Somente isso que muda. Pela convenção de sinais que a gente usa desde mecânica geral, esse momento aqui, se eu pego a seção para a esquerda, né? Esse momento ele aparece no sentido anti-horário positivo, então é como ele está aqui, e é assim que eu recomendo vocês usarem. E aí a gente vai precisar calcular esse momento interno. O momento ele é calculado multiplicando força vezes distância, considerando sentido horário negativo, anti-horário positivo. Então, a gente só vai precisar fazer a somatória dos momentos aqui no ponto S. Para a primeira situação com a carga e para a segunda situação sem a carga. Beleza? Por enquanto, gente, alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Ok. Então, vamos dar continuidade. Vamos fazer a somatória... Eita, letra grande. Diminuir aqui. Vou fazer a somatória dos momentos em S igual a 0. Deixa eu já puxar isso aqui para o lado, que não vai caber. Então, o nosso momento interno MS, ele está no sentido anti-horário, então ele entra positivo, né? MS. Como ele já é um momento, não preciso multiplicar por distância, né? A gente vai multiplicar por distância aquilo que for força. Então, a nossa carga unitária em relação à seção, ela faz um momento no sentido anti-horário, então ela vai entrar com sinal positivo, 1. E a distância da carga até o ponto S vai ser qual, gente? Da carga para S. 2 menos x? 2 menos x. Isso aí, 2 menos x. E ainda tem a minha carga AY, né? A minha reação de apoio aqui. Ela provoca um momento no sentido horário, então negativo. AY vezes a distância da carga AY até o ponto S é 2, né? Então, vezes 2. Tudo isso igual a 0. Agora, o que eu preciso fazer é reorganizar essa expressão e substituir para y o valor da reação que a gente já tinha achado, né? Então, eu vou ficar com ms mais 2 menos x menos AY vezes 2. Então, menos 6 menos x sobre 6 dividido por 2. 6 vezes 2 vai dar 12, né? 12 menos 2 vezes x vai dar 2x. Tudo isso dividido por... Deixa eu já colocar o igual a zero aqui do outro lado. E tudo isso aqui dividido por 6. Só estou reorganizando a minha equação aqui, né? Preciso ainda desenvolvê-la mais um pouquinho. Então, ms vai ser mais 2 menos x menos 12 por 6. 12 dividido por 6 dá 2, né? Na metade. Então, menos 2. Quanto que dá 2 por 6? Vou pegar meu calculador aqui. Vai dar um número picado.
Dá 0,33. Dá uma dízima. Porque aqui eu tenho que fazer um joguinho de sinal, né? Menos com menos, ó, menos de fora dos parênteses e o menos de dentro. Vai ficar mais 0,333x igual a zero. E agora, para fechar, eu passo para o outro lado, né? Eu tenho mais 2, menos 2, ou seja, esses dois aqui vão zerar. Então, ms vai ser igual a x menos 0,333x. Ou seja, 1 menos 0,333 dá 0,667, né? 0,667x. Beleza, pessoal? Beleza. Fechou aqui a primeira equação, tá? Vamos usar essa equação com esse intervalo de x aqui na hora de substituir aqui, tá? Agora eu vou desenvolver a segunda equação. Vamos vir para cá. Fazer o mesmo esquema, gente. Somatória dos momentos em S igual a zero de novo. Então, a gente tem o momento ms aqui, anti-horário, positivo, e a reação a y fazendo o momento no sentido horário. Vezes a distância dela, que é 2, igual a zero. Então, ms vai ser igual a y vezes 2. Ou ainda, 12 menos x dividido por 6. Vou colocar o 6 aqui embaixo. 12 menos 2x, né, na verdade. Deixa eu arrumar aqui. 12 menos 2x. Já dá para desenvolver mais um pouquinho, né? Para usar ms igual a 2 menos 0,333x também. Pode ser, não tem problema. Beleza, pessoal? Uma dúvida? Próximo passo, então, vai ser a gente substituir os valores de x. Eu vou usar a mesma divisão que a gente tinha usado para cortante, né? Então, eu vou passar no 0, 2, 4 e 6 na minha vida. Sendo que de 0 a 2 eu uso a minha primeira equação, então aqui de 0 a 2 eu uso a primeira, e de 2 a 6 eu uso a segunda. Então, tá aqui de 2 a 6 eu uso a segunda. Mesmo esquema igualzinho que a gente usa para cortante. E aí eu vou fazer a substituição dos valores de x aqui na nossa equação. Então, começando substituindo o zero na primeira equação, a gente chega em ms igual a zero. Diminuir o tamanho dessa fonte. ms igual a zero. Se a gente substituir 2 aqui, eu vou ficar com 0,667 vezes 2, vai dar 1,333, se usar todas as casas decimais. E aí a gente vai para a nossa segunda equação, né? Porque de 2 a 6 eu uso essa aqui. Então, eu vou substituir x igual a 2 agora na minha segunda equação. Vai dar 0,667. Opa, peraí. 2 menos 0,333. Não, 1,333. 1,333. Substituindo x igual a 4, 2 menos 0,666. usar todas as casas da 67, né? E aqui vai dar 0,002. E tá arredondando, se usar todas as casas dá zero certinho. Feito isso, agora a gente pode traçar a nossa linha de influência de momento. Eu vou pegar lá a figurinha da nossa viga. Vou copiar ela para cá. Para a gente fazer aqui a nossa linha de influência em cima disso. A gente vai passar por esses 4 pontos, né? 0, 2, 4 e 6. O nosso ponto onde a gente fez a seção é aqui.
tá? Então, vamos lá. Vou construir a nossa linha de influência na cor vermelha. Nossa linha de influência, ela sai do zero, então sai aqui desse ponto. Ela sobe um pouquinho. Então, ela vai subir do zero até o 1,333, vamos supor que seja mais ou menos aqui. Ela permanece no 1,333, tá vendo? Então, nesse mesmo ponto x igual a 2, não é igual a cortante. Lembra que a cortante ela dava um salto em cima do ponto onde a gente fazia a seção? Ou a cortante descia, ou a cortante subia aqui no ponto onde a gente tinha secionado, né? Tá vendo que no momento dá o mesmo valor? É regrinha, tá, gente? Toda vez que vocês forem substituir esses valores de x aqui, ó, no momento tem que bater. Um tem que ser igual ao outro. O final da primeira seção tem que ser igual ao começo da segunda seção, tá? É válido só para o momento. Então, para a cortante, nesse ponto em comum entre as duas, ela vai dar um salto. Se eu somar o módulo desse com esse, na cortante tem que dar 1. E no momento, tem que dar valores iguais. São formas de vocês conferirem se a resposta está dando certo, né? Então, Professora, essa regra, então, seria sempre que ela tiver ali, no caso, na cortante? é No diferente. intervalo da cortante? Cortante e momento é diferente, tá? Quando você faz uma linha de influência de cortante, no ponto da seção, a linha de influência ela vai dar um salto na vertical. Quando você faz uma linha de influência de momento, isso não acontece. Tá vendo que ela não tá dando um salto na vertical aqui. Então, no momento, sempre a regrinha para momento é que não pode dar nenhum salto e esses valores aqui, eles têm que ser iguais, beleza? Entendido, Karine? Sim, professora. 0 aqui no começo, 0 no final, 1,333 lá em cima e aqui 0,667. Toda a minha linha de influência é positiva. E aí, fechou, né? Acaba aqui o nosso exercício. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não? Então tá. Deixa eu copiar isso aqui já para cá. E aí eu já disponibilizo para vocês o gabarito no SAP. Vamos então para o exercício 2, tá? Mesma coisa, eu peguei lá o arquivo da cortante, copiei e colei para cá e só troquei. Aqui ao invés de cortante, eu troquei por momento, tá? O processo é o mesmo. Então eu peguei aqui a minha viga original, posicionei a carga unitária a uma distância x da extremidade, tomando aquele cuidado, né, Karine, de não pôr em cima do apoio, para não dar confusão. Então, coloca ali meio, né, um ponto intermediário ali. E posicionei as reações de apoio. Se eu quero saber a linha de influência de momento aqui no ponto S, então eu vou ter que fazer um corte nesse ponto e escolher o lado esquerdo. Então, de S para a esquerda tem carga unitária e tem reação a Y. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular essa reação a Y. Para calcular a Y, a gente faz somatória de momentos em B. Então, tá aqui, ó. A Y faz um momento no sentido horário em relação a B, por isso menos a Y. A distância dela até B é 12 metros, então vezes 12. A carga unitária faz um momento no sentido anti-horário em relação ao ponto B, então positivo, mais 1. E a distância dela até o ponto B é 16, que é o total até B, menos x. Então, aqui 16 menos x. E organiza a equação, a gente chega em AY igual a 16 menos x por 2. Igualzinho a gente tinha feito na aula passada, né? Mesmo exercício, mesmo cálculo da reação a Y. Fiz o cálculo da reação, a gente pode ir para a seção. Então, eu vou fazer um corte na minha viga aqui no ponto S e escolher o lado esquerdo. Então, tá aqui. Na primeira situação, a gente tem a carga unitária presente à esquerda de S
E na minha segunda situação, eu não tenho a carga presente, porque a minha carga ela já está para o lado direito de S. Sim, a minha seção é de S para a esquerda, então a carga ela não aparece. Então, primeira situação com a carga, segunda situação sem a carga. Como é que ficam as distâncias? Para a primeira situação, vai do começo até o ponto S, então de 0 a 7. Segunda situação, do ponto S até o final, então de 7 até o final da viga, aqui tem um comprimento total de 19, então de 7 a 19. Posiciono o momento fletor e agora eu preciso calcular esse momento, né? Então, vamos para o cálculo. Então, montagem do problema inicial, igualzinho a gente fazia com o cortante. Vou fazer a somatória dos momentos em S igual a 0 para a minha primeira seção. O momento MS no sentido anti-horário ele é positivo, MS. A carga unitária faz um momento no sentido também anti-horário, então também positivo. E a distância da carga unitária até o ponto da seção, então daqui para lá, vai ser quanto? 7 menos x. Isso aí, gente, 7 menos x. Perfeito. Temos ainda a carga y, sentido horário, que multiplica a distância dela até a seção, vai ser só aqueles 3 metros ali do pontinho. Tudo isso igual a 0. Agora a gente precisa desenvolver essa equação, né? Então a gente vai ficar com ms mais 7 menos x menos AY vezes 3. Vou substituir aqui o AY vezes 3. Então, multiplicando 16 vezes 3 vai dar 48. E multiplicando x vezes 3 vai dar 3x. Tudo isso eu ainda divido por 12, né? Essa parte da reação ali. Agora a gente precisa desenvolver a equação. Então, vamos ficar com ms mais 7 menos x menos 48. 48 dividido por 12, vamos ver, vai dar 4. Então, menos 4 menos, vai ter que fazer um joguinho de sinal, né? Vai ficar menos com menos, vai ficar mais 3x por 12. 3 dividido por 12 vai dar 0,25. Isso igual a 0. Professora, a senhora colocou MA. É, agora que eu vi. Deixa eu trocar aqui. MS. O A é do ladinho do S, acabei digitando errado. Então, vamos lá. MS vai ser igual a 7 menos 4 vai dar 3. Passando para o outro lado, fica menos 3. Menos 1 mais 0,25 vai dar menos 0,75. Passa para o outro lado, mais 0,75x. Fechou? Pronta a nossa primeira equação. Vamos então para o cálculo da segunda. Pessoal, ficou alguma dúvida da primeira equação? Tem alguma pergunta? Não? Beleza. Vamos fazer a mesma coisa agora para a segunda equação. Somatória dos momentos na seção é igual a 0. A gente vai ter o momento ms positivo no sentido anti-horário. E a reação AY faz o momento no sentido horário, né? Se faz um momento no sentido horário, ela vai entrar negativo. Então, menos AY vezes a distância dela até a seção, que é 3, tudo isso igual a 0. Então, MS vai ser igual a AY vezes 3, ou ainda igual a isso aqui, né? AY vezes 3 é a mesma coisa que 48 menos 3x por 12, né? Então, eu vou pegar isso aqui e vou passar para lá.
preguiça de digitar, eu vou copiar e colar. Pronto. Agora a gente só desenvolve o finalzinho ali. MS vai ser igual a 48 por 12 dá 4. Menos 3x por 12 vai dar 0,25x negativo. E aí está pronta a nossa segunda equação. Portanto, vamos substituir x de 0 a 7, que é o intervalo da primeira nessa equação. Então, aqui 0, 4 e 7 vai entrar na primeira. E x de 7 a 9 entra na segunda. Então, a gente escolheu dividir em 0, 4, 7, 16 e 19. Então, a gente está passando pela extremidade, ponto A, ponto S, ponto B e a outra extremidade da vírgula. Vamos substituir aqui embaixo os valores de MS. Começando substituindo x igual a 0 na primeira equação, a gente vai chegar em MS de menos 3. Se eu substituir x igual a 4 aqui, menos 3 mais 0,75 vezes 4, vai dar 0. Substituindo x igual a 7, 2,25. mais 0,75 vezes 7, vai dar... Meu, deu 2,25. O meu também. 2,25, né? Então, fechou a primeira, né? Já substituímos 0, 4 e 7 na primeira, agora eu vou substituir 7, 16 e 19 na segunda. Começando com o 7 ali, eu vou ficar com 4, menos 0,25 vezes 7, deu os mesmos 2,25. Lembra que tem que bater? Então, aí bateu a resposta, tá? Substituindo 16, vou ficar com 4, menos 0,25 vezes 16, vai dar 0. E substituindo 19, 4 menos 0,25 vezes 19 vai dar menos 0,75. E aí, agora a gente monta a nossa linha de influência. Deixa eu trazer a nossa vidinha para cá. Vou apagar esse monte de coisa aqui de baixo. Então, vamos começar. Vou construir lá em vermelho. A linha de influência, ela sai do menos 3. Então, ela sai lá de baixo, né? Vou puxar ela aqui. Ela passa pelo 0 aqui no x igual a 4. E ela sobe para 2,25, mais ou menos, né? Aqui no ponto S, que é o x igual a 7. Então, ela vai subir para cá. Permanece em 2,25, desce até o 0, lá no apoio B, que é no x igual a 16, e continua descendo aqui até o menos 0,75 na outra extremidade. Então, ela vai ficar com esse formato aqui, né? Então, ela saiu do menos 3, passou pelo 0, veio para 2,25, voltou para o 0 e terminou em menos 0,75. Então, é uma linha de influência com duas regiões negativas e uma região positiva. E aí, fechou a nossa linha de influência de momento. Finalizado. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta desse exercício? Prof, na hora de fazer o corte, eu sempre decido pegar para o lado em que está a carga unitária? Eu recomendo vocês escolherem sempre seção para a esquerda, Mari. Independente se a carga unitária está para esse lado? Aí você força para pôr a sua carga unitária dentro da seção, né? Sempre coloca a sua carga... Onde eu vou fazer o corte. Isso, sempre põe a sua carga unitária do lado esquerdo e pega a seção para a esquerda, tá? Porque quando você inverte a seção, você tem que inverter a carga, aí você inverte os intervalos, você tem que inverter tudo, então dá ruim. Fica bem mais difícil. Então, para minimizar a possibilidade de erro, vamos manter tudo para a esquerda, tá?
Fica mais fácil para vocês. Ok. Então, pessoal, é assim que a gente faz o traçado de linha de influência de momento. O Zoom vai encerrar, eu vou fechar essa reunião e vou mandar o link da próxima, tá?